Fala, meus companheiros e minhas companheiras. Paz seja convosco. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus. Só que nós, antes de entrarmos na mensagem, né, de hoje, vamos falar hoje, né, com o nosso Pai. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez e vai fazer ainda nas nossas vidas. Deus, perdoe nossos pecados, Deus. Nós somos falhos, Deus. Dá entendimento, conhecimento, capacita cada vez mais, Deus. Nos usa como teu filho, teu profeta aqui nessa terra, Deus. Abra os olhos, Deus, no nosso coração, Deus. Que venha, Deus, a gente crescer em graça e conhecimento, igual o Senhor crescia, Deus. Então que nós viemos ficar sempre forte na fé, firme na rocha, Deus, na Tua presença, Deus. Porque sem a Tua presença nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. Que a palavra do Senhor diz, né, que eu perca dinheiro, que eu perca amigo, só não quero perder, não posso perder a Tua presença. Então que a Tua presença venha estar todos os dias nas nossas vidas, Deus, no nosso coração, nos ajudando a cada dia mais, a vencer na vida, Deus. Então, que o Senhor venha nos dar vitória, Deus, nos abençoando, dando toda sorte de bênção, Deus. Que venha acontecer milagres, sonhos, venha ser realizado, Deus, através de Ti, Deus. Que tudo vem do Senhor, tudo vem de Ti, Deus. Então, que eu venha, Deus, que o Senhor venha falar através dessa palavra, Deus, profética. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fique comigo, Deus, com a gente não só hoje, Deus, mas sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né, que o Senhor me deu, né, falou no meu coração, ela se encontra lá no livro de Efésios, tá? Cartas Paulos a Efésios, tá? Epístola do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4. E o versículo é 6 que a gente vai ler, tá? Que o Senhor vem falando assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Bom, essa mensagem aqui, né, essa palavra é a carta que Paulo fez à igreja de Éfeso, a Efésio. Lá era um ministério, né, que ele tinha montado, né, como fosse uma igreja, nos dias de hoje, onde tinha, né, famílias, tinha amigos, pessoas que queriam aprender de Jesus, né? Eram muitas pessoas, muita gente querendo ouvir a palavra de Deus. É igual quando Jesus ele ensinava, né, para os discípulos. Que muitas pessoas acham que é só para discípulo. Não, Jesus quando estava andando na rua, era para aquele povo todo. Às vezes até no templo entrava gente lá dentro, onde Jesus estava ensinando, porque todo mundo queria ouvir a palavra, né, de ajuda, né, aquela palavra de autoajuda não. Tá para crescer, que é bom, Jesus falava, mas não era só isso não. Jesus falava de cruz também, que falta muito, né, nos tempos de hoje, no dia de hoje. Falava palavra forte para confrontar a pessoa, mas não por mal, mas por bem, para a pessoa mudar. Tem gente que não gosta de ouvir, né, palavra forte, mas tem que ouvir. A gente fala o que Deus quer que fale, né? Transmitir para o povo, para as pessoas. Gostando ou não, tem que falar. Né? Ah, a pessoa vai ficar com raiva, não vai gostar. Tem que falar a palavra de cruz. Que é Deus falando para aquela pessoa se converter do pecado dela. Para aquela pessoa mudar, ser transformado, sair do mundão aí, do mundo. Do maus caminhos, né? Da roda dos escarnecedores. Para ir na presença de Jesus. E era que Paulo, né, um apóstolo, Paulo, um homem de Deus, fazia. E é o que a gente, como somos homens, né, tem mulheres de Deus aqui na terra, tem que fazer. Falar da palavra de Deus, né, do evangelho de Cristo, para aquela pessoa
ser outra pessoa, né? Não ser igual Paulo falou, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se foram, né? E tudo se fez novo, ele virou a nova criatura. Eu faço as coisas, não é porque eu quero, não, não é por mim. É que Cristo faz para mim fazer, eu só faço o que Cristo manda, é igual Jesus. Jesus só faz o que for, o que lhe agrada ao Pai, o que for da vontade do Pai. E nós sabemos que a vontade de Deus ela é o quê? Ela é boa, perfeita e agradável para todos nós. Por isso Jesus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Deus é maravilhoso, misericordioso. Só tem coisas boas para nos dar, nos abençoar. Quem dá coisa ruim é o troço ruim. É o diabo, é Satanás. Mas Deus só traz algo bom, coisa boa. Às vezes mexe, né, no coração a palavra, mas é pro nosso bem. E ali tinha muita gente não convertida. Tinha muita gente ali que não era judeu, tá? Porque o judeu, eles faziam, era igual os fariseus, né? Os religiosos, faziam as coisas da lei de Moisés, faziam as coisas de Moisés. Né? Eles gravavam no mandamento de Moisés, lembrava, fazia as coisas conforme Deus, o Moisés, né, através das tábuas, né, das 10 tábuas dos 10 mandamentos, tinha falado para aquele povo, naquela época, fazer. Graças a Deus nós vivemos na misericórdia, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Só que não é melhor, né, do que aquela época, é pior. Mas é diferente, é outra época, é outros tempos. Que a gente acha que naquela época era pior, não, é pior nessa época. A gente não vê tanta coisa ruim aí, que cada época vai passando, infelizmente só vai piorando as coisas. Não é melhor, vai piorando. E ali, o apóstolo Paulo, né, com aquela igreja, ele naquele ministério dele, que ele abriu, né, que era o maior missionário que teve aqui na terra, maior pessoa, né, missionário que abriu igreja, o maior apóstolo de todos, bíblico, foi ele. Parecia que foi o último, né, apóstolo, mas ele não foi. Ele parecia ser o último, mas ele foi um dos primeiros, porque antes da gente estar no ventre da nossa mãe, a gente já somos escolhidos por Deus. Eu creio que ele já era escolhido por Deus. E ele só voltava só Jesus aparecer na vida dele, é o que falta na vida das pessoas aí. E um dia ela aparece. Quando Jesus aparece, as coisas melhoram. Glória a Deus, já muda. Jesus naquela festa lá, transformou a água em vinho. Jesus ele transforma, muda tudo de lugar, né? Acontece coisas novas, coisas maravilhosas, grandiosas, que Jesus falou que nós, se tivermos fé, Deus ia dar todo o poder, toda a autoridade para a gente usar, né? Através do nome de Jesus, de fazer coisas maiores que Ele. Prestígio, né? Então nós temos que tiver fé. E aqui o apóstolo Paulo estava falando para aquela igreja, aquele povo, aquelas pessoas que não era judeu, nem fariseu que servia a Moisés, nem o povo de Israel, que era um povo que adorava a Deus. Aquele povo conhecia Jesus Cristo, mas não era forte na fé, igual tem muita gente que ouviu de falar, o próprio Jó só ouviu de falar de Deus. Mas depois que Deus operou na vida dele, ele viu, ele agora meus olhos contemplam a maravilha, porque ele ouviu falar que Deus fazia as coisas maravilhosas, que Deus dava as coisas tudo em dobro e fazia as coisas melhores. A glória da última casa será maior do que a da primeira, né? Glória a Deus, ele ouvia tantas pessoas falar daquele Deus, mas ele não teve. Tem muita gente que só acredita vendo, igual Tomé. Tem muitas pessoas que só aceitam Jesus Cristo depois que passa, tem um milagre. A pessoa vai buscar a Deus, que está doente, está acamado. Aí Deus cura, né, faz milagre naquela pessoa, que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tem coisa que a pessoa falou para você, o homem, que você não vai conseguir, que você não vai ser.
Não dê ouvido, porque se Deus falar que vai acontecer em nome de Jesus. Se Deus prometeu, Ele cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem que se arrependa do que Ele falou, do que Ele profetizou na tua vida. Tenha fé em Deus, tenha fé em Cristo. Então aquele povo de Israel, aquele dali não, o povo, o gentil não era um povo que não era nem israelita, nem judeu. Era um povo que estava ali no meio, que conhecia de ouvir falar, igual Jó. Mas depois teve experiência e teve fé. E ali, o que o apóstolo Paulo estava fazendo, o que ele faz nesse livro de Efésios todo, é ele ensinando sobre Jesus, falando aquelas pessoas têm unidade, ter mais fé em Deus, acreditar mais em Jesus Cristo, se agarrar mais em Deus. Porque tem gente que é fraco na fé, tá com a fé fraca, ou tá fraquejando. É aquele barro meio tijolo, aquela pessoa que não é nem quente, nem frio, é morno, e a Bíblia fala que não pode ser morno, ou você é quente ou você é frio. Entendeu? Não pode ficar morno. O crente tem que ser quente, fervoroso, não é frio não. Pessoa que tá fria na fé. E nem morno. Nem morno é aquela pessoa que tá indecisa, não sabe se vai... É igual a pessoa que tá em cima do muro. A pessoa, é aquela pessoa que não decide onde vai. Ou é aquela pessoa que fica esperando a Maria, onde vai os outros, ele vai junto, quer imitar os outros. Mas o apóstolo Paulo falou o quê? Seja imitador de Cristo. Imite a mim, como imita Cristo. Seja imitador de Deus. É o quê? Fazer as coisas certas, as coisas de Deus. Não faça uma coisa certa e 10 errada. Que isso não é papel de um cristão. Quem acredita em Deus, acredita em Jesus Cristo. Quem acredita em Deus, Jesus Cristo, faz as coisas de Deus, de Cristo. E aquele povo acreditava em Cristo. Porque ouvia de falar, o próprio apóstolo Paulo pregava, falava da verdade, falava de Jesus para aquela pessoa viver com santidade, para poder ser salvo, fazendo certo. E o apóstolo Paulo queria passar todo o conhecimento, é igual o pastor na igreja, quer passar todo o conhecimento, ele está pastoreando aquela igreja, aquele ministério, aquela comunidade, igual o apóstolo Paulo aqui. Ele era o pastor, o apóstolo. O apóstolo, ele tem que... É o pastor ali. Ele está como pastor, pastoreando aquele lugar. Então ele tem que ensinar o certo, falar que é o certo. Para aquelas pessoas aprender e divulgar, falar para outras pessoas. Era igual a Jesus naquela época. Ele ensinava, aquelas pessoas aprendiam, Jesus até falava para não falar, igual fazer o milagre, não conte. Mas a pessoa ficava toda feliz, acabava falando, e a própria palavra do Senhor fala que nós temos que dar testemunho, coisas boas nós temos que divulgar, falar para animar, ajudar aquela pessoa que passou, tá com a mesma coisa do que teve, aquela mesma doença, acreditar, ter fé em Cristo, em Deus para poder ser curado. Ali era bom. Né? Jesus falava para o quê? Porque sabia que muita gente, né, ia gostar, ia se converter, igual teve o eunuco, uma pessoa que não conhecia Jesus, conhecia a palavra de Deus. Ele foi lá para a terra dele, falou da palavra de Deus para aquele povo, para aquele lugar onde ele morava, e converteu muitas pessoas. Pedro foi um homem que converteu, né, um apóstolo, um discípulo que converteu mais almas para o reino. Falando da palavra de Jesus, e o próprio Jesus falou, né? Para os discípulos serve para todos nós. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Falar do evangelho de Deus. Tem hora que nós temos que falar, mas tem coisa que é melhor a gente ficar calado. Não falar. Se não for para abençoar e edificar a vida daquela pessoa, é melhor não falar. É melhor ficar quieto. Já que não pode abençoar, não amaldiçoa. Não fala. Entendeu? Bobagem. Bobeira. Não, fala uma coisa para levantar aquela pessoa, não para rebaixar. E a palavra do Senhor fala que nós temos que orar até pelos nossos inimigos, quem nos odeia, nos calunia. Era o que Jesus fazia. Então, se nós somos imitadores,
Porque, igual aqui no capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala para aquela igreja: sede, pois, imitadores de Deus, como eu falei, como filhos amados. Filho amado faz as coisas do Pai, as coisas de Deus. Né? O Pai ensina o que é o certo, você tem que fazer aquilo, mesmo que não entenda, mesmo que não aceite, fique com raiva, mas faça. Se Deus está falando, faça. É igual o pai. Se o pai está falando é pro bem, faça, concorde, obedeça. A palavra do Senhor fala que é melhor obedecer do que sacrificar, porque Saul, ele era para obedecer a Deus, ele não obedeceu, ele quis sacrificar, sacrificou o animal, sem a ordem de Deus. E todo mundo sabe o final que teve, era um homem que tinha a presença de Deus, né? Onde ele ia, Deus ia com ele, mas depois foi a presença dele acabou indo embora. Ele começou a ficar fraco. Por quê? Quis fazer o que Deus falou para não falou para fazer. Só faça o que Deus fala para você fazer. É igual o apóstolo Paulo aqui estava falando para aquele povo, aquela igreja de Éfeso, ensinando, falando da unidade, da fé em Cristo Jesus, para aquele gentil, que essas palavras é para o gentil, como fossem as pessoas hoje que não são cristãos, tá? Ele foi uma das primeiras pessoas que foi chamado para pregar para o gentil. Ele, Pedro, foram as pessoas corajosas que Deus designou para poder pregar. Que nem Jesus conseguiu converter as pessoas dele lá, os judeus, rejeitaram ele. O próprio Jesus falou: meu povo me rejeitou, eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Mas ele mandou os seus discípulos, os seus apóstolos, para evangelizar para aquele povo perdido, aquele povo que não conhece a Deus direito, que só ouve de falar, para buscar, pescar aquelas almas perdidas, aquelas almas que tá indecisa para ir para o lado de cá, porque Jesus em breve vai vir. Quem não tiver no lado de Jesus, quem não tiver no lado direito, e aqui não é político não, tá fazendo propaganda de política não, falando de politicagem não, tem nada a ver com política. Quem não tiver no lado direito, que é o lado de salvo, porque na cruz quem foi salvo foi o que estava à direita de Jesus. Então a direita, a palavra do Senhor diz que são os salvos, a esquerda vai ser os que estão condenados. Que foi o que o ladrão da esquerda foi, infelizmente, porque não aceitou, não creu em Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo tá falando para pregar para aquelas pessoas que estavam indecisas. Porque quando a marca do anticristo vier aqui, né, muita pessoa vai acabar aceitando a marca do anticristo porque está indecisa. Em cima do muro, aí vai para não morrer, mas quem é cristão mesmo serve ao Senhor até o final da vida, até a morte. É firme com Cristo em todos os momentos, que sabe que vão passar por tudo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Falou que nós vamos vencer o mundo, vamos passar por dificuldade, problema. Muitas são as aflições do justo, mas Deus nos livra de todas, pode ter certeza. Vem, que vai dar tudo certo em nome de Jesus, mas só basta andar com Ele. Ficar firme com Ele. Não dar ideia para ninguém, esquecer dos outros e ter a mente cauterizada, a mente em Cristo. Pensar só em servir a Jesus Cristo. Era o que o apóstolo Paulo fez até o final da vida dele. E estava passando para aquela igreja de Éfeso, falando um só Deus, para adorar um só Deus, que é só um Deus, não há Deus, não existe vários deuses, igual a pessoa tem maneira de falar, são vários caminhos, não, só há um caminho. O caminho é Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, a não ser por mim. Jesus falando para aquele povo que era contra ele. É o que nós temos que fazer, falar para aquelas pessoas que são contra, não gostam de cristão, não gostam de pastor, não gostam. Tem que pregar em tempo e fora de tempo. Não é ficar em cima falando toda hora com a minha pessoa, não. Mas falar, deixar aquela palavra para ela, profética, aquela palavra de Jesus, depois vai falando com outros. Que quando o Espírito Santo tocar, vai mudar. E o apóstolo Paulo estava falando, né? Um só Deus,
que é pai de todos, que é Deus, que é o Criador. O diabo é imitador, o Criador é só Deus, o único que cria é Deus. O diabo inventa, imita. Ele quer imitar Deus, quer ser superior a Deus, por isso ele desceu do céu. É o anjo caído, né? O Lúcifer. Porque quis ser maior do que Deus, e ninguém é maior do que Deus. Pode criar quantos deuses for, quantas pessoas, não existe pessoa maior do que Deus. E sobre todos e por todos, em todos. Aqui o apóstolo Paulo falando para aquela igreja. Para adorar um Deus, para adorar Jesus Cristo, que só existe um Deus, que é o Jeová. Entendeu? Que ele tem alegria em servir a Cristo, que nós temos alegria a servir a Cristo. Você sirva a Cristo, o melhor lugar, o melhor caminho é Cristo. Não vai na porta larga, não, vai para a porta estreita, é difícil, mas é o melhor, porque ali há salvação em Cristo, há salvação na tua vida, a salvação chegou na tua casa. Então não desista, tenha fé. Tá? Que Jesus vindo, você vai ser salvo, permanecendo com Ele, você vai ser salvo. É só você andar nos caminhos dele, andar com Deus, andar de mão dada, seja igual foi tantos homens aí, bíblicos aí, andava com Deus, tanto que Deus tomou até uns para si, que era um homem que temente a Deus, seja igual Davi, um homem temente a Deus, que não andava no caminho dos pecadores, né, dos escarnecedores. Mas antes tinha o quê? Ele tinha prazer na lei do Senhor, né, na palavra do Senhor, e nela ele meditava de dia e de noite. Tá? Se converta, buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Tá? Porque depois que ele chegar, né, ninguém sabe a hora que vai partir, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Aí pode ser tarde demais.